Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos continuar hoje o nosso conteúdo de núcleo celular, parte 2. Agora nós vamos estar com... Agora a gente vai começar a falar da divisão celular, certo? Nossa aula é a aula da semana 27 e o conteúdo que nós vamos falar hoje você encontra no capítulo 6 e no capítulo 9, nessas páginazinhas aqui, certo? Vamos relembrar um pouquinho sobre de que se trata o núcleo, né? O núcleo, então, é essa região da célula onde a gente vai encontrar o material genético, né? Em forma de cromossomo, e esse cromossomo é formado pelo DNA. Certo? Aqui está simbolizado um cromossomo ou um DNA duplicado, né? Bem, o que que é o DNA? O DNA é o ácido desoxirribonucleico, ele é encontrado nas células eucarióticas no núcleo, né? E também pode ser encontrado nas mitocôndrias e nos cloroplastos, são organelas celulares que têm o seu próprio DNA. Esse DNA, ele se encontra organizado na forma de cromossomos. Eles são responsáveis por todas as informações hereditárias, ou seja, aquelas informações que são passadas de pai para filho, né? Dentro do DNA, então, a gente tem essas partículas hereditárias, que são os genes, são as regiões do DNA responsáveis por codificar as características de cada indivíduo. E o DNA apresenta uma característica extremamente importante, muito específica dele, que é a capacidade de autoduplicação ou replicação, ou seja, ele é capaz de produzir moléculas de si mesmo. E isso é importante por quê? Porque é graças a essa autorreplicação que as células podem, então, fazer divisão celular, elas podem se reproduzir, que é o que nós vamos falar hoje, sobre a divisão celular. Por que que as células se dividem? Por que que é importante elas se dividirem? Porque uma célula só se origina a partir de outra célula. Então, é necessário que exista uma célula pré-existente para originar novas células, certo? Aqui, então, nós vamos ter os dois tipos de divisão celular existentes, que é a mitose e a meiose. A mitose, nós temos aqui um exemplo onde uma célula vai entrar em divisão, gerando duas células novas, idênticas à célula mãe. E a meiose, onde uma célula se divide em 4 novas células que não serão idênticas à célula mãe. Quais são as principais diferenças entre a mitose e a meiose? Vamos começar aqui com a função da mitose. Então, a mitose, ela é importante para que haja o crescimento do indivíduo, por exemplo, após a fecundação, né? O zigoto, que é um organismo unicelular, ele vai passar por diversas mitoses para gerar um organismo pluricelular, como você, eu, por exemplo, né? Nós, o reino animal. Nós somos pluricelulares, então, para que a gente possa ser pluricelular, nossas células iniciais têm que passar pelo processo de mitose. Então, crescimento do indivíduo, substituição de células mortas, as nossas células podem ser repostas, né? Algumas células de alguns tecidos podem ser repostas através da mitose e regeneração de partes lesadas. Então, a mitose é responsável por regenerar tecidos que sofreram algum tipo de lesão. Na mitose, quanto ao número de cromossomos, toda vez que ocorre a mitose, então as células que são originadas a partir de uma célula-mãe mantêm um número de cromossomos, então não há alteração no número de cromossomos quando se trata da mitose. Então, toda vez que uma célula passa por mitose, ela origina duas novas células. E o processo de mitose ocorre com apenas uma divisão celular ou uma divisão do núcleo. O núcleo se divide apenas uma vez. Na meiose, nós vamos ter uma função exclusiva para a formação de gametas. Então, na meiose, só vai ocorrer
quando estiver falando de reprodução sexuada, onde vai ter a produção de gameta feminino e gameta masculino. Aqui na meiose, o número de cromossomos que vão ficar nas células filhas é reduzido pela metade. Por exemplo, na espécie humana, nós temos 46 cromossomos. Quando a célula passar por meiose, esse número vai reduzir para um total de 23 cromossomos em cada gameta, o que após a fecundação vai retornar os 46, porque eu vou ter uma célula feminina se fecundando com a masculina, então terei 23 mais 23, certo? Número de células originadas vai ser 4, diferente da mitose, que eram 2. Aqui, na meiose, nós vamos ter 2 divisões celulares consecutivas, 2 divisões nucleares, certo? Vamos entender isso um pouquinho melhor mais à frente, beleza? Então, aqui a gente tem um esquema que mostra a diferença entre mitose e meiose em relação ao número de células e ao conteúdo nuclear. Esse conteúdo nuclear é a quantidade de cromossomos. Então, nós temos uma célula diploide, simbolizada aqui por 2N, quer dizer que ela tem 2 conjuntos cromossômicos. Então, ela primeiro, antes de entrar em divisão celular, eu vou ter que ter a duplicação do DNA, que é a síntese de DNA. Então, ela passa de 2N para 4N. Na mitose, então, essa célula com 4N, ela vai entrar em divisão, gerando 2 células filhas diploides, 2N, idênticas à célula mãe. Na meiose, essa célula passa pela síntese de DNA, vai para 4N, passa pela primeira divisão, volta ao estado de 2N e passa pela segunda divisão, onde eu vou ter 4 células filhas não idênticas e todas elas são haploides, ou seja, apenas um conjunto cromossômico. Vamos falar então primeiro da mitose. Vamos ver um pouquinho de cada etapa da mitose. Então, antes da célula entrar em divisão celular, antes da gente falar dessa divisão celular, nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo celular, que é nada mais do que o ciclo de vida da célula. Então, qual que é o ciclo de vida que a célula vai passar nessa célula que faz mitose? Nós vamos ter esse período aqui simbolizado com a cor azul, que está dividido em G1, S e G2. Todo esse período, G1, S e G2, é chamado de intérfase. Ela é uma fase que precede a divisão celular, certo? Então, ela vai preparar a célula para entrar em divisão celular. G1 é uma fase em que a célula ela se apresenta em crescimento, ela apresenta se preparando para que o material genético se duplique. Então, na fase S, vamos colocá-la maior aqui. Então, na fase S, eu vou ter a fase de duplicação do material genético, o DNA se duplica. Na fase G2, ela para essa duplicação, né, que ela já aconteceu, e ela entra em um momento de preparação para fazer a mitose. Aí sim a célula vai entrar efetivamente em divisão celular. A mitose, então, é dividida em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase, e depois a citocinese, que é a divisão do citoplasma. E aí a célula pode seguir por 2 caminhos. Ela pode entrar novamente em intérfase, se preparar novamente para entrar em divisão celular, ou ela pode permanecer sem alterações, né? Ela pode trabalhar, se for uma célula que não se divide, ela vai começar a trabalhar até a sua morte e não vai entrar em divisão, certo? Isso vai depender do tipo de célula, tipo de tecido em que essa célula se encontra. Então, o ciclo celular é dividido entre intérfase e fase mitótica, a fase de divisão. A intérfase se divide em 3 etapas: G1, S, que quer dizer síntese de DNA, G2. E a mitose, prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Aqui a gente tem as etapas da mitose, né, dividida aqui nas 4 etapas que eu falei para vocês agorinha. Então, nós temos a primeira etapa, que é chamada de prófase.
Então, aqui na prófase, ó, essa célulazinha, ela já está com o material genético duplicado, então ela já passou pela intérfase, já passou pela fase S. Ela tem 2 cromossomos, o azul e o vermelho. Eles estão duplicados, por isso que a gente consegue ver 2 perninhas aqui em cada um. Então, na prófase, quais são os principais eventos? Formação do fuso acromático e condensação dos cromossomos. A gente já falou sobre essa condensação dos cromossomos. Quer dizer que eles vão ficar espiralados, bem curtinhos e mais grossos, né? Lembrando que os cromossomos é o material genético, DNA associado a proteínas. Aqui, esse símbolozinho que parece uma letra T aqui, são os centríolos. Então, nós estamos falando de uma célula animal, porque tem centríolos. Os centríolos vão formar essas fibras do fuso, enquanto os cromossomos estão se condensando dentro do núcleo. O núcleo vai começar a se desfazer, se deteriorar, né, essa membrana nuclear, e aí essas fibras do fuso conseguem alcançar os cromossomos, e aí nós vamos entrar na metáfase, onde as fibras do fuso, que são simbolizadas por essas linhas pretas, vão se ligar a esses cromossomos e vão começar a se encurtar. Quando elas começam a se encurtar, elas começam a puxar esses cromossomos. E aí nós vamos entrar na fase da anáfase, que é a fase de movimentação, onde vai haver a separação dos cromossomos, a separação das cromátides irmãs. Então, aqui onde estava duplicado, ó, volta a ser apenas um cromossomo. Então, vai puxar um exemplar para cada lado, certo? Então, puxou um azul e um vermelho para um polo da célula, vai puxar um azul e um vermelho para o outro polo da célula. Então, eles vão caminhar para polos opostos. Aí, nós vamos entrar na telófase. Na telófase, então, esses cromossomos chegam aos polos opostos, vai ser refeita a membrana nuclear, os cromossomos vão se descondensar, e aí eu vou ter a citocinese, que vai ser a divisão do citoplasma. Certo? Na célula animal, essa membrana plasmática, ela vai começar a sofrer um processo aqui, ó, de estrangulamento, né? Como se eu estivesse apertando, que tivesse uma mãozinha apertando essa célula, para que ela se divida e forme 2 células independentes. Na célula vegetal vai ser um pouquinho diferente. Essa membrana plasmática, ela vai se formar de dentro para fora, vai haver a deposição de material que vai formar a membrana plasmática, que ó, após a divisão do núcleo, né? Aqui a micrografia, então aqui embaixo a gente tem todas as fases da mitose acontecendo de verdade, né? Não é um esquema, é uma fotinha lá do que está acontecendo dentro da célula vegetal. Então aqui a gente tem a prófase, onde o material genético já está duplicado, está se condensando e o núcleo está se desfazendo. Metáfase, onde a gente vai encontrar os cromossomos na região equatorial da célula, né? No meio, na metade da célula. Anáfase, que é a fase de movimentação, então já se rompeu aqui o centrômero, né, aquela parte do meio do cromossomo. Então, cada cromátide irmã está sendo levado para um polo da célula, chegou aos polos da célula, se descondensa, refaz esse núcleo e a membrana plasmática é refeita e a célula é dividida em 2. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Lá onde a gente falou das diferenças, vou voltar rapidinho. Então, uma célula se transformou em 2, certo? Bora lá de novo. Anota suas dúvidas para a gente poder conversar na aula online, certo? Aqui eu tenho um gráfico que vai falar um pouquinho sobre a quantidade de DNA que tem dentro da célula quando a gente está falando de mitose. Então, aqui o C representa conjunto de cromossomos, né? Então, um conjunto de cromossomos, 2 conjuntos e 4. Essa fitinha aqui azul está representando o cromossomo, certo? Então, aqui ele duplicado, né? Aqui ele se condensando e aqui ele já separado.
Então, na célula, normalmente, na célula diploide, nós temos dois conjuntos cromossômicos, aí a gente tem a fase G1, que é uma fase da intérfase, a fase de intervalo, a síntese de DNA, que é a duplicação do material genético, então de uma fitinha passou para duas aqui, ó, simbolizadas por essa fitinha azul. Então eu tinha uma molécula de DNA de um lado, agora eu tenho duas, uma de um lado, outra do outro, unidas por uma proteínazinha representada por essa bolinha amarela. Então a gente tem a síntese de DNA, a fase G2, né, onde o material genético já está duplicado, então ele saiu de 2C e foi para 4C. Isso tudo aqui é a intérfase. Agora a gente vai entrar na divisão celular, que é a mitose, nesse caso. Então, continua com 4C até que ocorre lá no finalzinho, né? Nós temos a prófase, a metáfase. Na anáfase, isso vai começar a cair. E quando chegar na telófase, já vai ter caído e voltado a ser como era no início, 2C. Então, cada célula aqui, ó, vai receber apenas uma perninha dessa daqui, ó, uma fitinha dessa azulzinha, certo? Aqui é o tempo se passando e a divisão celular acontecendo. E aí, então, nós vamos ter a meiose. Então, a meiose, lembre-se que ela é diferente da mitose porque ela vai diminuir a quantidade de cromossomo. Ela está destinada para a gente fazer gametas, células reprodutivas. Então, lá na meiose, nós vamos dividir ela, então, em duas divisões. Então, vamos chamar de meiose 1 e meiose 2. Nós vamos ter aqui também prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que nós vamos dividir isso tudo em fase 1 e fase 2. Então, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Então, vocês percebam que a gente tem que a intérfase, onde se duplicou o material genético. Aí nós vamos ter aqui, ó, ao invés do final da meiose, eu ter separado, que essa figurinha que lembra um X aqui, que deveria estar separada, ela não está. Então, eu separo a célula, mas ela não, as cromátides irmãs permanecem unidas. Então, por isso eu vou, então, entrar na meiose 2, porque é na meiose 2 que eu vou separar as cromátides irmãs e levar elas para células diferentes. Então, aqui, essa única célulazinha aqui, ela vai entrar, essas duas células, perdão, única não, essas duas células aqui, ó, vão entrar então em meiose 2, aqui tá uma, aqui tá outra, e aí elas vão conseguir agora na meiose 2 separar as cromátides irmãs. E aí eu vou ter então no final as 4 células filhas contendo metade do número de cromossomos da célula mãe. Aqui na meiose, nós vamos ter um evento muito importante que eu vou mostrar para vocês agora no passo a passo, que contribui muito para a variabilidade genética, né? Para a mistura de genes. Então, na meiose, nós vamos ter aqui na prófase 1, a prófase 1 é muito longa, então ela vai ser dividida em outros 5 etapas, em outras 5 etapas. O leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. No leptóteno aqui, nós vamos ter, então, o início da separação dos centríolos, né, que são as estruturas que vão formar o fuso mitótico. Aí vai ter a formação do fuso mitótico no zigóteno, né, que é esse fuso que vai se prender, mas notem que ele ainda não está preso, não está separando ninguém. Nós estamos lá na prófase 1. E vai acontecer um fenômeno diferente aqui na meiose que não acontece na mitose, que são a formação das tétrades ou bivalentes. Nós vamos ter os cromossomos pareados, eles vão ficar lado a lado, os cromossomos homólogos duplicados. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, um cromossomo de origem materna, vermelhinho, e de origem paterna, azulzinho, um do lado do outro. Eles vão se aproximar tanto que eles vão começar a sobrepor os seus braços um no outro. Então, vocês vão perceber que o bracinho azul vai começar a ficar por cima do bracinho vermelho
e vice-versa. Quando eles começam a colocar esses bracinhos um por cima do outro, a gente vai ter a formação de estruturas chamadas de quiasma. Esses quiasmas vão acontecer na fase do diplóteno, que é uma fase que está dentro da prófase 1. Eles ficam muito próximos, passam um por cima do outro, e eles vão quebrar nesses pontos em que eles se encontram. Quando eles quebram, eles vão se colar de forma trocada. Então, eu vou trocar um pedacinho do cromossomo azul com o cromossomo vermelho. Isso a gente chama de permutação ou crossing over. Então, essa trocazinha aqui, ó, através da formação dos quiasmas, é o que a gente está chamando de permutação ou crossing over. É como se eu misturasse um pouquinho dos genes maternos com os genes paternos. Por isso que, além do número de cromossomos ser diferente, o conteúdo genético no final da meiose vai ser diferente do que estava na célula-mãe. Certo? Então, na diacinese, esses quiasmas vão terminar, né? Eles vão deslizando até que eles se separam, e aí a gente vai verificar, então, na próxima etapa, que é a metáfase, que já começa a ver um pouquinho melhor essa troca desse material genético entre esses cromossomos aqui homólogos, né? Então, terminalização dos quiasmas, né, que vai acontecer lá na metáfase 1, aí segue tudo muito parecido com a mitose, só que a diferença aqui é que formam-se as fibras do fuso, só que as fibras do fuso, elas não separam as cromátides irmãs, elas separam apenas os cromossomos homólogos. Lá na mitose, elas separavam as cromátides irmãs. Quer ver? Vou pegar aqui a caneta para poder mostrar. Lá na mitose acontecia separação aqui, nas cromátides irmãs. E na meiose não. Quem vai se separar são os cromossomos homólogos. Então, aquele cromossomo homólogo vermelhinho, aqui ó, que eu estou circulando, vai para um lado da célula, para um polo, e o azulzinho vai para o outro. Só que lembre-se que já ocorreu um pedacinho de troca aqui entre esses cromossomos, que foi que a gente chamou de permutação ou crossing over. Então, eles vão, né, para os polos opostos, a célula vai se dividir por completo, né, na telófase 1, então separa o núcleo, tudo, só que aí vai recomeçar a divisão celular, então nós vamos lá para prófase 2, então recomeça, só que não tem duplicação mais de material genético. Agora sim, na meiose 2, então, que começa bem aqui, ó, na meiose 2, aí a gente vai ter, então, a separação das cromátides irmãs. Refaz o fuso se liga a esses cromossomos e agora sim ele vai na anáfase, né, onde tem o encurtamento das fibras do fuso, é que eu vou puxar, então, e romper essa união entre as cromátides irmãs. Então, aqui, ó, eu tinha apenas uma célula, ela passou a ser duas, e aí ela continua se dividindo, e aí eu vou ter, então, o rompimento desse centrômero vai, então, uma cromátide irmã para cada polo da célula. Aqui, então, eu vou originar mais duas células, e aqui mais duas. Eu vou ter um total, então, de 4 células, com metade do número de cromossomo. Começou com 2 cromossomos e terminou cada célula com apenas um cromossomo. Aqui vai terminar a divisão, ó, vai separar o citoplasma e vai terminar, então, cada célula com apenas um cromossomo, nesse exemplo aqui, certo? Aí a gente tem, então, o gráfico da quantidade de DNA agora da meiose. Qual que é a diferença? Lá na mitose, ele chega aqui em 2C, ó, e continua com 2C, que era o que tinha originalmente. Na meiose, não. Então, eu tenho aqui a meiose 1, tá vendo? Simbolizada de verde. E aí, eu entro na meiose 2, e na meiose 2 eu tenho uma redução.
Então, pela metade, se era 2C, passa a ser C. E acaba aqui. Então, aqui simboliza esse T aqui, a telófase 2, né? Cada letrinha é uma fase. Então, na meiose 1, eu fico aqui com o material genético duplicado dentro de cada célula. Na meiose 2, eu termino com um exemplar de cada cromossomo em cada célula, certo? Então, eu tenho essa redução. Aqui, então, é a meiose. Se fosse mitose, ia parar aqui no 2C, certo? A matéria é um pouquinho complicada, eu espero que vocês consigam reforçar mais fazendo as atividades, anotando as dúvidas para o nosso encontro online. Então, vocês vão realizar o relatório e vão fazer essas atividadezinhas aqui, ó. Parece muita, mas elas são todas bem simples de fazer. Você vai colocar somente resposta. Você vai postar, então, no fórum do GR8 até na terça-feira que vem, dia 27. Beleza? Anota direitinho, faz seu relatório bem lindo, anota suas dúvidas e a gente vai reforçar esse conteúdo na nossa aula online. Beleza? Então, beijinho, beijinho. Tchau, tchau.